Os povos indígenas garantiram a preservação e a continuidade dos conhecimentos acumulados de geração em geração por meio da tradição oral. E é de extrema importância que essas narrativas sejam apresentadas aos alunos e se perpetuem no imaginário do povo brasileiro. Vamos conhecer agora um grupo de estudantes que compartilha a leitura de um conto. Eles estão na primeira série do Centro Educacional Anísio Teixeira, o SEAT, e adoram ouvir histórias. Histórias com muita aventura, muita imaginação, muita brincadeira, muitas terras desconhecidas como OVNIs, asteroides. Eu não consigo dormir, às vezes, quando eu não ouvo história. E aí, às vezes, eu tenho que contar a história para mim mesmo, senão eu não consigo dormir. E para os pequenos amantes de uma boa história, a professora Maria Lúcia Pereira Guimarães trouxe o conto indígena Astúcias do Jabuti. A autora desse livro é Antonieta Dias de Moraes. Ela nasceu em São Paulo e ela, na verdade, ela não é autora. Ela pegou alguns contos indígenas e lendas e fez esse livro. Os índios, né, as comunidades indígenas, eles têm uma simplicidade da vida que eu acho que as crianças precisam ter. Uma relação com a natureza, uma relação com o humano mesmo, que é muito mais simples e muito mais e por isso enriquecedor para as crianças. A seguir, mandou um recado a um dos irmãos que morava perto do grande rio. Depois, recolheu a cabeça na casca e dormiu. A história do jabuti, que aposta a corrida com seus colegas, atrai todas as atenções. Fim da história, hora de trocar ideias. O que vocês acharam desse plano que o jabuti bolou para vencer o veado catingueiro? Bem, ele só pensou em ganhar. Não pode sempre querer ganhar, senão fica sem graça. Tem que aprender a perder também. Depois de ouvirem o conto Astúcias do Jabuti, os alunos se reuniram e prepararam uma dramatização. Segundo a professora, esse tipo de atividade é uma ótima oportunidade de vivenciar as situações do cotidiano. Na verdade, a gente está vivendo um problema nessa turma, que é um problema de perder e ganhar, de zoação. Então, quando eu li esse conto, eu achei que tinha tudo a ver você estar tratando de um assunto através de uma história. E por meio da dramatização do conto indígena, os alunos puderam refletir ainda mais sobre o ganhar e o perder. Não fui eu que cheguei. Não, fui eu. Não viu? Eu tinha chegado bem antes. Ué, você não conseguia me ver porque eu estava bem na frente. Ganhando vai ter graça. Você vai ficar festejando enquanto aquela pessoa vai ficar triste. Vai deixar ela ir embora e ficar ali triste, sozinha, sem ninguém por perto e as outras pessoas lá agradando. Quando a gente trapaceia, a gente não sabe o que a gente pode ser capaz de fazer. Você tem que, às vezes, ganhar e perder, porque senão não é justo pra ninguém. A relação com a natureza, o respeito entre os seres humanos e a diversidade também foram temas presentes na atividade. Eles utilizam muito mais as ervas, né, para fazer os remédios, que isso é uma ciência inclusive utilizada atualmente, mas menosprezada a fonte disso, né? Porque, na verdade, a gente vive uma cultura de menosprezo das comunidades indígenas, como se fossem inferiores, né? Mas, na verdade, a gente herdou muito disso. Bom, Algemiro, a gente viu aí na reportagem que a professora de uma escola não indígena desenvolveu um trabalho com seus alunos com uma narrativa indígena para solucionar uma questão que ela estava enfrentando ali prática no cotidiano com seus alunos. Os meninos não estavam sabendo perder, ganhar, aquela história toda. Eu fico imaginando que muitos professores em situação parecida, ou seja, professores de escolas não indígenas, podem ter uma certa dificuldade de trabalhar com essas narrativas por acharem que elas estão distantes, afastadas da realidade dos seus alunos. Queria que você desse dicas, então, para esse professor que tem vontade de desenvolver esse trabalho. Eu acho que esse trabalho seria fundamental porque
Eu sei que tem um pouco de dificuldade, mesmo a escola indígena, os professores indígenas também têm dificuldade por ter levado essa história, contos dentro da sala de aula. Eu acho que seria importante que o professor não indígena também trabalhasse, porque a gente tem de certa forma, uma preocupação de perder esse valor cultural. Estou falando do Guarani, né? Valor cultural dentro das comunidades. Então, o professor tenta trabalhar com essa oralidade, que já falei, né? Tem que estar trazendo o contador dentro da sala de aula. Eu acho que o professor não indígena também deve trabalhar em cima dessa história, que tem muitas histórias indígenas que podem servir para a comunidade não indígena também. Eu acho que isso seria muito legal, né? E essas histórias aí, uma coisa importante é lembrar que tem tantos livros maravilhosos de literatura infantil e juvenil, com tantos pesquisadores que trouxeram esse universo para a literatura. Então, mesmo que eu acho que o professor se sinta distante de uma cultura, eu, por exemplo, nunca fui, adoraria ir a uma aldeia indígena, estou aceitando convites, mas até o momento nunca fui. Mas, assim, eu acho que quando eu conto uma história indígena, eu tento ler aquele entorno, tento descobrir um pouco mais e descobrir o que está contido ali, o que eles querem dizer com aquele conto. Então, acho que o livro, a literatura, está aí também para ajudar o professor nesse momento, fazer essa ponte. Certo. 0800 21 6689, você liga e faz a sua pergunta ao vivo aqui no Salto para o Futuro. E agora é a vez da Juraci, do Rio Grande do Norte. Tudo bom, Juraci? Tudo bom, Murilo? Boa noite aos convidados. Boa noite à equipe de produção do programa Salto para o Futuro, telespectadores e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florêncio, no Rio Grande do Norte. E é muito interessante essa série trabalhando esse tema. E como trazer essa herança cultural trazida pelos índios para dentro da sala de aula. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Juraci, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Então, Gilmar, como trabalhar essa herança cultural na sala de aula? Pois é, retomando o que estavam falando agora bem mesmo, dentro da linha a Benita e o Gemiro, porque também a gente às vezes pensa, bom, um conto indígena não tem muito a ver com a gente, mas uma fábula do La Fontaine tem. Bom, mas o La Fontaine é tão ancestral nosso quanto os índios, ou às vezes menos. Quer dizer, ele está lá num outro século, está lá numa sociedade europeia. Nós somos uma confluência de tradições europeias, africanas, indígenas, etc. Ou seja, todas elas estão nas nossas vertentes culturais e, como diz o texto que fizemos para o programa, ele, nas comunidades, na nossa vida aí por aí, Brasil afora, quantos de nós não ouviu de um avô a história da onça com o jabuti, da onça e o macaco, a aposta da onça com o tamanduá, etc. A gente ouviu em casa, a gente ouviu na nossa família, sem ser o meu avô índio, foi um avô não índio, né? Então, isso está na nossa tradição. E aquilo que estava dizendo o Algemiro, insistindo na importância disso, é porque eu acho que aí as narrativas cumprem uma coisa de um dos tipos de narrativas que eu tinha dito antes. Quer dizer, há aquelas narrativas que a gente escolhe o momento, escolhe o contexto, e diz, bom, aqui é melhor, é como um pouco provérbios, você aplica na situação, né? E o bom narrador, às vezes, ele não só escolhe a melhor história, como quando as histórias permitem, quando não são histórias sagradas, que você tem que contar exatamente como foram contadas, mas quando a história dá ao narrador aquele direito, por ser narrador, por ser contador, de fazer as pessoas entender melhor o sentido da história, ele faz todas as adaptações, os acréscimos necessários, que não são fugir da verdade da história, que não são infidelidade à história. É como um tradutor que traduz um livro escrito na China para cá, se ele não fizer certas adaptações, não fizer certas passagens, a gente não consegue pegar o sentido original da história, ele não está sendo infiel.
Ser fiel é ser capaz de contar aquilo para o momento em que está sendo ouvido. Certo. Vilmar, ainda dentro dessa mesma questão, para se trabalhar a herança cultural indígena nas escolas, é preciso conhecer essa herança cultural, né? E a professora Isildinha Aparecida, do NTE de Anápolis, em Goiás, nos enviou um e-mail. Obrigado, Isildinha, pela participação. Ela cita um trecho do seu texto, que está no boletim de hoje, no boletim da série, que diz que o conhecimento empírico do índio em relação à agricultura veio a ser comprovado pela agronomia, muitos séculos depois. Aí ela quer saber que outro tipo de contribuição as narrativas indígenas e o índio, né, trouxe para o homem moderno. Bom, os índios são homens modernos e mulheres modernas também, né? Imagino das contribuições culturais também, e um pouco você fala na ciência, na questão da agricultura. Quais outras contribuições? Eu imagino que a dúvida da Isildinha seja como mostrar para os alunos assim, os índios contribuíram muito para que a gente possa ser o que nós somos hoje, né? Então, um problema é que uma parte da literatura que a gente costuma ter acesso é aquela que se reproduz mais, assim, e acaba aparecendo em muitas coletâneas que se repetem, e que às vezes são historinhas que nos parecem fabulosas, e a gente está longe daquele mundo cultural e a gente não sabe bem onde pegar para entender aquilo. Bom, a origem da noite, a origem das estrelas, a gente ouviu aí dos meninos, dos curumins que estão lá com seus olhinhos e tal no céu, né? E às vezes a gente fica com dificuldade de compreender isso. Mas há mais fontes, e hoje você encontra na internet, mas também não só, existem muitas publicações sobre questão indígena, muito voltadas hoje, a Semana do Índio, então você encontra muitas editoras, não posso citar nenhuma aqui, porque exatamente eu correria o risco de omitir outras, né? Mas você encontra facilmente hoje pela internet uma série de publicações especificamente voltadas que enquadram nos contextos culturais essas narrativas, né? Há muitas contribuições, sim, e não é só um conhecimento empírico. As comunidades indígenas não só descobriram assim, tropeçando na natureza, elas fizeram experimentos, quer dizer, o desenvolvimento de plantas venenosas e plantas silvestres em plantas domésticas é um processo de conhecimento de uma certa construção científica de experimentação, de erro e acerto, exatamente, é um acúmulo que foi feito, e isso se refere, por exemplo, aos remédios. Por que vocês acham que tem tanto estrangeiro percorrendo a Amazônia? Por que tem empresa estrangeira sediada na Amazônia hoje coletando com os ribeirinhos, que são aqueles que, sendo não índios, têm todo o conhecimento que as comunidades indígenas legaram sobre o uso de plantas medicinais, por exemplo, né? Certo, aí a dica para Isildinha. Aldemiro, nós recebemos mais um e-mail, esse da Rosane Osana, do Teleposto Sesc Fortaleza, no Ceará. Obrigado, Rosana. Obrigado também à orientadora de aprendizagem, Tamara Bezerra, pelo e-mail, pela participação. E elas querem saber, Aldemiro, como um narrador de histórias é reconhecido numa comunidade indígena? Olha, é reconhecido pelas famílias, né? Em primeiro lugar, que esse narrador mora numa família, que geralmente parentesco escolhe e reconhece como narrador. Aí apresenta na comunidade. Então, tudo é reconhecido por todo mundo. Eu acho que cada família, cada seu grupinho de família parentesco tem seu narrador, outro que conta a história, outro conta contos, lendas, e eu acho que assim por diante vai rodando, né? Então a gente não tem também nome específico, mas tem dentro da comunidade que gosta de contar, gosta de fazer esse, por exemplo, contava muito pelas comunidades, para todo mundo entender, e de certa forma tem encontros para os meninos, tem encontros para meninas, tudo é separadinho, né? Mas essa pessoa que é um contador, ele tem, na comunidade, ele é reconhecido assim, no sentido de ele tem um respeito especial, uma importância? A importância, isso. Ele tem uma coisa assim? As pessoas falam, eu quero ouvir história com o seu fulano. Será que tem isso? Tem sim. Eu queria que você falasse também da importância dos mais velhos, dos índios mais velhos, para a manutenção dessas histórias, dessas narrativas, e para que os mais novos tomem conhecimento delas, né? Eu já falei um pouco porque
os Guarani, em diversos indígenas, né, que é o mais velho, mais importante da comunidade, que é nele que tem a sabedoria, tem contos, lendas e tudo. Então a gente valoriza muito esses mais velhos dentro da comunidade. Por isso que já falei que a gente levamos na escola, na sala de aula, para eles contar assim, sem escrita, sem livro. Então as comunidades adoram. E os alunos, né? Principalmente os alunos. Então a gente respeita muito os mais velhos, né? Que geralmente vem a sabedoria, os contos, lendas, do mais velho, né? Uhum. E os professores aprendem com o mais velho. Benita, e para o contador de histórias, pensando aí no papel desse contador, desse narrador, o que exige o fato de trabalhar com narrativas que são muito fortes na cultura oral? O que exige desse narrador? O fato dele não ter aquele registro escrito dessas histórias, dessas narrativas? Eu acho que exige do narrador um sentido grande de investigação. Eu acho que, hoje em dia, nós que somos narradores urbanos, voltando a frisar isso, que fomos pessoas que fomos à escola, fomos à universidade, e a grande maioria dos narradores que a gente tem nos centros, nos grandes centros, nas grandes cidades, tem esse perfil, a gente vai aprender muito com esse contador popular e esse contador, não só o contador popular, o contador de causa, mas também o contador indígena, buscando essa parceria que ele tem com a sua comunidade. Essa parceria que o Algemir acabou de falar, ou seja, buscando ser reconhecido dentro dessa nossa comunidade tão louca, dentro dessa cidade, das cidades grandes que a gente vive, essa possibilidade de expressar o nosso sentimento através daquela história que a gente elege para contar. E essa história pode ser uma história que vem de por familiaridade, ou seja, porque eu ouvi do meu pai, porque eu ouvi do meu avô, como pode ser também uma história que foi aprendida em algum livro ou uma história que eu ouvi de algum contador. Tem uma coisa muito importante no ato de contar, seja que tipo de comunidade que a gente esteja pensando nesse momento. O ato de contar, mesmo que você conte a mesma história que um outro contador está contando, você vai contar a partir do teu acervo pessoal, a partir das tuas leituras, a partir de tudo que você vivenciou. Por isso é bonito quando o Algemiro fala da questão do velho. O velho detém esse poder dentro de uma comunidade indígena porque o velho viveu mais. E se viveu mais, então ele tem um acervo maior para poder dividir com os outros. E eu acho que nós, de uma maneira um pouco romântica e quixotesca também, tentamos, como contadores de histórias, recuperar esse contato com essa ancestralidade que nos faz estar vivos hoje. E todo esse saber e esse conhecimento que a gente tem hoje em dia, a gente deve a todas essas etnias, a todos esses grupos que nos formaram. Certo. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro, volta já.